Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, dia 14 de setembro, da 24ª semana do Tempo Comum. Porém, hoje a Igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. A cruz, na nossa vida, na minha e na tua, se não tem Deus, ela perde sentido. Deus, quando criou o homem numa comunhão com Deus de amor, de intimidade, em que não é que não tinha sofrimentos na vida do homem. Se vocês lembram, o livro do Gênesis fala que o homem era o jardineiro, então trabalhava. Mas o trabalho tinha um sentido, não era algo pesado, sofrido. Se vocês lembram, qual é o castigo para o homem? O trabalho dele agora ele vai ganhar o suor do seu rosto com o trabalho, será um peso, será algo terrível. A mulher não é que não tinha dores de gravidez antes do pecado, porém agora será terrível, as dores, etc. Ou seja, nós estamos falando de um mistério, o mistério da cruz. Em Deus, tudo que é sofrimento, dificuldade, limitações do homem, tem o seu sentido pleno em Deus. Não é que não se sofra, mas esse sentido tem um porquê, um para quê, uma razão, um sentido de ser na nossa vida. Por isso, quando Jesus diz carregar a cruz de cada dia, significa que aquilo que o homem não consegue carregar, por que não consegue? Porque o homem no Gênesis, na criação, quis ser Deus de si mesmo, quis realizar-se, ser, buscar o sentido da vida sem Deus. E se eu não vivo a comunhão com Deus, tudo perde sentido, tudo perde razão, tudo perde um porquê, um para quê. A vida vira absurdo. As pessoas se matam porque a vida perde a razão de ser, o sentido. Mas o sentido nosso da nossa vida não se encontra em nada, nem ninguém, nem nenhuma realização humana. O sentido da vida se encontra em Deus. Por isso, na comunhão com Deus, tudo tem a vida. O homem tem que aceitar que é criatura, que é um ser limitado, frágil, pobre, que precisa de Deus. E em Deus, a sua vida será maravilhosa, cheia de sentido, cheia de sabor. Cristo é aquele que desce, se encarna, entra na cruz, como dirá Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, ele, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, e numa condição de escravo, humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz. Cristo veio com a sua paixão ensinar qual é o caminho do homem para o sentido da vida. Aceitar a vontade de Deus, entrar na cruz de cada dia. Por que eu estou fazendo essa introdução hoje, nesta festa? Não? Porque as leituras hoje falam um pouquinho desse mistério. Como que Deus quer ajudar o homem? Ajudar que ele aceite que é criatura, que ele não é criador. Porque quando ele quer que tudo seja como ele quer ser Deus de si mesmo, nunca encontrará felicidade, só encontrará morte. O sentido da vida ele encontra em Deus. Isto que esta festa hoje da exaltação da cruz, da Santa Cruz, quer nos dizer. Porque a primeira leitura é do livro dos Números, capítulo 21, do versículo 4 ao 9. É um trecho em que os filhos de Israel estão no deserto, na caminhada. E no caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não falta água, e já estamos com nojo deste alimento miserável. Qual é este alimento miserável? O maná, que a Escritura vai colocar tantas vezes que é o pão dos anjos. Olha só, pão miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente. É como se Deus dissesse ao homem, você não é Deus,
Você não acha que você sabe como fazer as coisas, que você resolve tudo? Resolve isso da cobrinha, se livra dela, já que você é o cara, você é Deus, pois resolva. E o povo vê, tem que admitir que eles não são Deus, são criatura. Precisa crucificar aquilo que Jesus falou neste último domingo no Evangelho. Aquele que quer ser meu discípulo tem que estar disposto a renunciar a si mesmo, tomar a cruz e me seguir. Tomar a cruz, alguns fazem, parece fácil, porque às vezes até quando eu tenho uma doença, eu não tenho muito o que fazer, não adianta espernear. Alguns melhor, outros pior, alguns até entram na cruz, porque não tem muito o que fazer. Cheguei a Cristo, alguns seguem talvez por interesse, querem um milagre, uma cura, algo, um emprego, sei lá. Quem é algo de Jesus? Mas renunciar a si mesmo, a sua razão, que as coisas sejam como tu queres. Crucificar a razão. Por isso Jesus terá uma coroa de espinho. Terá que crucificar a razão para entrar na vontade do Pai. Qual é o alimento de Cristo? A vontade do Pai. Qual deve ser o alimento do homem para que a vida dele tenha sentido? O alimento do Pai. Por isso o povo recorre a Moisés e diz, pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós. E Moisés, de nós as serpentes, e Moisés intercedeu pelo povo. O que o Deus mandou fazer? Faz uma serpente de bronze e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. E isto que aconteceu aqui, no Antigo Testamento, desta haste levantada, é aquilo que é o Evangelho de hoje. Jesus diz que isto é uma profecia no fundo dele, porque ele cita em partes isto que diz hoje o livro dos Números. Porque o Evangelho de hoje, do Evangelho de São João, capítulo 3, do versículo 13 ao 17, é o diálogo de Jesus com Nicodemos. E dentro deste diálogo tem a parte que é o Evangelho de hoje. Disse Jesus a Nicodemos, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, Filho do Homem, a encarnação. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente do deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Ou seja, primeiro que é escandaloso, não? Jesus está dizendo que ele é a serpente que Moisés levantou do deserto. Que é atrevido, estamos chamando Jesus de serpente? Não. É que aquilo foi um sinal, aquele que olhava para a serpente que Moisés ergueu, com fé era curado. Não morria. Aqui é como se Jesus estivesse dizendo, nós temos um veneno que nos mata, que é a tentação, o pecado. Não? O demônio quer colocar em nós um veneno, da dúvida do amor de Deus. Se Deus te ama, por que você não pode fazer tudo o que você quer? Por que você é uma criatura, limitado? Por que você não pode ser como Deus? E você dizer o que é bom e o que é mal. Quando o homem quer, reivindica esta autonomia, ele vive a maior tragédia. O homem só terá a realização plena da sua vida quando Deus for Deus e o homem aceitar quer criatura. Olhar para a cruz é poder, com fé, poder ser curado do egoísmo, da soberba, da inveja, da avareza, da luxúria, de tanta coisa. Porque Cristo pode curar-nos. Cristo pode, de verdade, dar-nos a plena saúde, não só de corpo, espiritual. De corpo, se Ele nos concede, ótimo, às vezes não concede, mas se Ele cura a minha alma, para que eu viva na comunhão com Deus, faça a vontade de Deus, né? Por isso diz Jesus, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. É necessário que Cristo seja levado na cruz para manifestar aos homens como Deus ama. Que Deus perdoa, que Deus não leva em conta os nossos pecados, que sabe que sem Ele a nossa vida é trágica. Por isso, do seu lado aberto, pela lança corre sangue e água, sacramentos gera a igreja, né? Como do lado de Adão gerou Eva. Ou seja, Cristo quer que de verdade fazemos experiência do amor. É o amor de Deus em nós que nos cura, nos salva, nos liberta, dá sentido à nossa vida. Né? Por isto,
diz aqui o Evangelho, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. E é isso que Deus quer para você. Desculpa. E para mim, nesta manhã, quer curar-nos, quer que a nossa vida tenha sentido, tenha sabor. Eu espero que o Senhor nos ajude, a todos nós, nesta festa da exaltação da Santa Cruz. Por isso, qual é a tua cruz hoje? A cruz te ajuda a te redimensionar, a aceitar que tu és criatura, não és criador, e colocar a tua vida nas mãos do Criador. Por isso, espero que esta festa hoje seja algo que nos ajude, as leituras, toda a celebração, e de verdade nos faça entender que se Deus permite certas coisas, não é para o nosso mal, mas é que o homem aceite e reconheça que é criatura. E precisa deste Criador, é nele que a sua vida terá sentido. Santo Agostinho diz que o coração do homem só vai repousar em Deus. Oxalá repousemos de verdade o nosso coração em Deus. Farei a oração coleta da festa de hoje. Oremos. Ó Deus, que para salvar a todos, dispusestes que o vosso Filho morresse na cruz, a nós que conhecemos na terra este mistério, dai-nos escolher no céu os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.